Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Dois assuntos importantes que mexeu com a cabeça de muitos aposentados, pensionistas e também com você, trabalhador de carteira assinada, que aguarda aí um assunto esperadíssimo todo final de ano, que é o aumento do salário mínimo para o ano seguinte, no caso, especificamente 2023. E o outro assunto que também repercutiu demais essa semana é sobre a revisão da vida toda, que acabou não acontecendo essa semana e ficou aí para o próximo dia 30 de novembro. Esses dois assuntos serão tratados agora em duas matérias super importantes. Aguarda a finalização desse vídeo para que você possa entender um pouco mais sobre esses dois assuntos e o que vai acontecer a partir dessas duas decisões. A decisão do aumento do salário, que uma hora sobe e outra hora desce, você vai entender isso agora. E também sobre a revisão da vida toda, quem vai ter realmente vantagem com essa aprovação ou não. Então fique atento, acompanhe agora através do meu amigo Sandro Lúcio Gonçalves, que traz uma análise detalhada, perfeita, como você merece. Beijo no coração. Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre duas pautas de tamanha importância. Uma delas, revisão da vida toda. Já tem data marcada, teve um adiamento da última, né? Mas agora já tem data marcada e eu acredito que vai ocorrer esse julgamento. Vai ser um julgamento rápido. Eu tenho quase certeza que vai ser nesse segmento. Também eu vou falar com você aqui sobre valor do salário mínimo. Vou trazer duas matérias aqui que realmente vale a pena você ver aqui comigo. Então, se você é aposentado, pensionista, se você é servidor público também, trabalhador, porque o salário mínimo eu sei que te interessa. Então, muito foco, muita atenção nesse vídeo, que eu vou trazer um novo valor do salário mínimo. Eu vou fazer a leitura com vocês, vou trazer explicação para vocês e também vou falar sobre a revisão da vida toda aqui, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha, manda para o maior número de pessoas o possível. Aqui a gente tem um orgulho enorme de estar lutando com você e por você sobre as nossas pautas. Fiz um vídeo ontem falando sobre antecipação do 13º, sobre a pauta da suspensão. Continua acompanhando a gente aqui no canal, que a gente está lutando junto com a equipe de transição para conseguir novos benefícios para você. Esse é o único canal do Brasil que fala e faz. Ou seja, vai atrás, vai em Brasília, corre, faz a coisa acontecer. E se você ainda não viu as nossas lutas, acompanha, vê o vídeo aí de 2, 3 dias atrás, a gente lá em Brasília brigando com os parlamentares para conseguir direitos para vocês, tá bom? Então, bora pro conteúdo que você vai gostar. Primeiro conteúdo que eu trago para você é sobre a revisão da vida toda, tá? Matéria da Folha de São Paulo fala que o Supremo remarcou o julgamento da revisão da vida toda e isso é super importante. Vamos lá. Supremo marca julgamento da revisão da vida toda para quarta-feira próxima agora, tá? E veja o que está em jogo. Vamos lembrar muito bem aqui que a revisão da vida toda é uma ação que tem o poder de mudar efetivamente o valor da aposentadoria de vários aposentados e beneficiados aí, em especial aqueles que trabalharam antes de 1994 com salários melhores. Essa ação da revisão da vida toda, ela já vem correndo há um tempo aí junto ao Supremo, mas eu vejo que há grande possibilidade de vitória, tá? Grande possibilidade de vitória. O placar ainda continua no 6-5, a não ser que algum ministro mude o voto. Lembrando vocês que o ministro que aposentou, o voto dele se manteve. E o novo que entrou não vai poder votar. Ou seja, o placar continua 6-5. Continua na vitória do aposentado. A não ser que alguém mude o voto. Tá? Então, nós vamos olhar aqui. O que aposentou, eu sei que não pode mudar o voto. Vamos lá. Ó, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, marcou para a próxima quarta-feira, dia 30, a partir das 14 horas, tá? A partir das 14 horas, o julgamento da revisão da vida toda, ou revisão da vida inteira também,
como alguns costumam chamar, tá? O tema, que era o segundo item da pauta de quarta-feira passada, foi adiado e não chegou a ser discutido pelos ministros em plenário. A análise de um ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, sobre o Ministério Público se estendeu até o final da sessão. Ou seja, teve uma ação do Ministério Público, um ADI, e ela atrasou demais e acabou não tendo tempo para julgar a revisão da vida toda. É resultado que ela já entra na próxima quarta-feira, logo no início da pauta, tá? Segundo o calendário do STF, há outros 2 processos na pauta do plenário presencial no dia 30. Por ter repercussão geral reconhecida, o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal será usado como referência para todas as outras ações da Justiça, quando a decisão for tomada no tema 1102, as ações que estavam paradas vão voltar a andar. Muita gente me pergunta, doutor Sandro, eu ainda não entrei, eu estou esperando a decisão do STF. Eu vou poder entrar depois? Se o STF mantiver os votos da mesma forma que foi anteriormente, sim, você vai poder. Não teve o que a gente chama de modulação dos efeitos da sentença. Ou seja, vai alcançar todos, mas não vai impedir para aqueles que ainda têm direito de entrar, tá? Ainda vai ter a possibilidade de entrar. Lembrando que não são várias pessoas que vão ter direito de entrar. A maioria das pessoas que tinham direito já entraram, já deram a sua devida impetração aí no processo, tá? A revisão da vida inteira discute se os aposentados têm direito de incluir salários antigos, antes de 1994, né, pagos em outras moedas, no cálculo da média salarial, que é a base do cálculo das aposentadorias. Com a ação judicial, há casos em que o segurado tem mais de 100 mil reais em valores atrasados. Sim, há casos específicos em que o pagamento chega a extrapolar 100 mil reais de atrasados. Sem contar que em alguns casos, e aqui eu já trouxe até decisões nesse sentido aqui, que a pessoa de um salário mínimo pula para o teto, vai lá para cima, porque houve sim um erro no cálculo, um erro crasso aí no cálculo da revisão da vida toda. Então, já tem data, né? Dia 30, quarta-feira, às 2 horas da tarde, a votação da revisão da vida toda. E é lógico que a gente vai acompanhar, dependendo do que for, a gente vai até transmitir a votação aqui e eu vou traduzindo do juridiquês para o português, para vocês poderem ir entendendo, tá? Agora vamos falar sobre a segunda pauta, vamos falar sobre valor de salário mínimo. Isso é importante, não é? Pois é, vamos entender um pouquinho aqui, tá? Tirar uma ligação que entrou aqui ao vivo, aqui a gente faz diretão, tá? Bora lá. Ó, saiu uma matéria preocupante, mas eu já tinha alertado lá atrás. A matéria do Pronatec, tá? Possível novo salário mínimo sofre redução e assusta brasileiros. Confira o valor. Pois é, mudança no valor do salário mínimo. Quem escreveu foi a Nicole Ribeiro, tá? Matéria atualizadíssima, tá? Atualizadíssima para vocês. O que acontece aqui, só para vocês entenderem? A gente sabe que já há 4 anos aí, o salário mínimo não sofre um aumento real, uma atualização real, só com base na inflação. Mas a grande questão aqui é que, caso vá seguir a inflação, a previsão anterior é que chegasse ao valor de R$ 1.302. O governo eleito do presidente Lula tinha previsto um valor até maior, tá? Tinha previsto 1.320, o que dava 1,4% a mais sobre o valor da inflação. Acontece que saiu uma nova projeção e uma inflação que era de 7,4% agora caiu para 6%, resultando na queda do valor do salário mínimo dentro da lei orçamentária de 1.302 para 1.287. Ó, me perdi aqui. Vamos lá, vem ler comigo aqui, tá? Ó, a equipe do Ministério da Cidadania produziu, no final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual, que é o PLOA de 2023. Foi enviado ao Congresso Nacional em seguida. Dentre outros pontos, no projeto foi incluso o reajuste previsto para o salário mínimo do ano que vem, levando em consideração somente a inflação. Entretanto, uma alteração da taxa inflacionária pode mudar a projeção, ou seja, a taxa de inflação mudou, tá? Mas o que muda aqui, o que a gente tem que
sabe, analisar e até assusta um pouco aqui, tá? Ó, o que acontece? A gente sabe que durante esse período de eleição teve redução de impostos, teve medidas chamadas de eleitoreiras pelo atual governo que reduziram a inflação. Mas elas tinham um prazo de validade e a gente sabia disso. Passando a eleição, voltava. Tanto é que nós já passamos da 4ª alta seguida do preço dos combustíveis. Os alimentos já voltaram. Mas vamos lembrar que a análise ela é feita a cada 3 meses. Então, se ela começou a subir agora, a nova análise da inflação vai ser lá para fevereiro só, tá? Ou seja, com a nova análise da inflação, baixou, tá, o valor do salário mínimo, mas o preço continua subindo. Então, olha só, considerando a importância do piso salarial, pode-se compreender como a sua definição um impacto na economia como um todo, tá? Ó, segundo essa linha, o Ministério da Economia chegou a prever uma alta de 7,41. É o que eu falei para vocês. Daria 1.302. Ó, vou repetir. Seguindo essa linha, a equipe do Ministério da Economia chegou a prever uma alta de 7,41% da inflação sobre o atual salário de 1.212. O que fez com que muitos acreditassem que no ano que vem, e estava na lei orçamentária, né, o salário seria de R$ 1.302. Entretanto, a inflação verdadeira só poderia ser medida no final do ano. Entre agosto e novembro, o índice inflacionário chegou a mudar de 7,41, que era o que tinha feito para dar 1.312, para 6%, o que afetou diretamente a projeção do salário mínimo para o ano que vem. Caso isso se confirme, a inflação de 7,41 reajuste seria de 1.302. Já com a nova projeção de 6%, a inflação em 6% dá um reajuste do salário mínimo de 1.285. Ou seja, abaixou ainda mais, o preço das coisas subindo e abaixou ainda mais. E agora começou um embate para aprovar a PEC da transição lá, tá, pessoal? E essa PEC da transição, a gente sabe que ela é arriscada, a gente sabe que ela pode ser aprovada ou não. E sem essa PEC da transição, para aumentar os custos de pagamento, fica até difícil de aumentar o valor de salário mínimo. Bom será se, no mínimo, o governo eleito cumprir o valor dos 1.320. Mas até então, se você for falar só de dados, sem acreditar em promessa de político, dentro de dados, bomba, porque o salário mínimo cai de 1.302 para R$ 1.281. Realmente, péssima notícia para você que é aposentado e pensionista, para você trabalhador brasileiro, tá bom? Um grande beijo, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar não, hein?